Tá no ar mais um Pumpingcast. Eu sou o Vitor, do Fisiculturismo News Online. Tô aqui com o meu co-host, Guilherme Valentim. Se apresenta. Boa noite, Vitor. Boa noite, Gustavo. Um episódio muito especial hoje. Falar de coisa boa, falar de esporte nacional e com presença ilustre, né não? É isso aí, pessoal. Como o Gui já deu spoiler, a gente tá com um convidado especial aqui, Gustavo Gama. Se apresente, irmão. O que que você faz? Qual é o seu estilo musical favorito? Brincadeira. Bom, fala aí, rapaziada. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. Meu nome é Gustavo Gama. Pra quem não me conhece, eu sou jornalista esportivo. Eu trabalho pro site Sportlândia, que atualmente é o único site do Brasil que cobre fisiculturismo no dia a dia. Óbvio, Globo Esporte cobre, vários outros sites cobrem, mas nenhum com alguém especialista em fisiculturismo, nenhum com um jornalista que fala só sobre fisiculturismo. Então a gente tá aí no ranking, no primeiro lugar no ranking de sites que cobrem fisiculturismo. Eu tô muito honrado por estar aqui e vamos lá, vamos debater esse tema que você ainda não falou sobre o tema, né? Então, falar sobre fisiculturismo nacional nessa época, em pleno 2023, é muito bom, porque nós estamos na curva crescente, vivendo a melhor fase do esporte, com atletas tanto da categoria masculina quanto feminina se destacando muito. Temos as campeãs, as multicampeãs femininas, temos os atletas brasileiros que ainda não foram campeões, os homens não foram campeões, mas estão se encaminhando. Então hoje nós vamos debater momentos marcantes do esporte, que apesar de tudo, é bem antigo. Está na hora de ir embora. Por favor. Pessoal, cada um aqui vai comentar o seu momento mais icônico ou importante e depois nós vamos debater qual que é o mais importante, qual que é o que tem mais destaque para nós, o que mais mudou o fisiculturismo nacional. E eu vou começar. Eu tenho muito claro assim na minha mente que um dos momentos em que talvez eu tenho muito paixão pela Open, né? E eu nunca tinha visto um atleta Open brasileiro, mesmo que território nacional, ser competitivo. E aí quando a gente vê o Rafa ficando no top 2 no Arnold South America de 2019, se eu não me engano, né? Ele não venceu, mas tipo, era muita torcida, muita gente torcendo por ele e tipo, eu acho que me marcou muito por ser uma virada de chave na Open, porque depois daquele ano, não só a gente começou a ter mais atletas Open se profissionalizando, né? Naquele mesmo ano, se eu não me engano, o Big Jeff venceu o Procard, e aí cada vez mais já tinha outros atletas Pro, mas a gente viu cada vez mais atletas, não só se tornando profissionais, mas indo competir internacionalmente e inclusive conquistando a sua vaga, né, depois de alguns anos com a Muscle Contest, conquistando a sua vaga no Brasil. Tipo, aqui competindo aqui no Brasil, né? No ano passado o Boff conquistou a sua vaga pro Mr. Olímpia, o Leandro Pérez conquistou sua vaga pro Mr. Olímpia aqui. Então acho que para mim esse Arnold South America de 2019 foi um marco e acho que é uma opinião bem pessoal. E aí eu queria saber de vocês, qual para vocês é um dos momentos mais importantes do nosso fisiculturismo nacional? Eu acho que o Gustavo, como convidado, tinha que falar primeiro, hein? Eu já tenho o meu aqui em mente já. Cara, a gente podia ir pra esse lado mais histórico, né? Eu podia falar sobre a disputa do Diogo Montenegro contra o Felipe Franco, podia falar sobre os documentários do Jorlan, os documentários do Eduardo Correia, podia falar até sobre o próprio Eduardo Correia do ano de 2014 lá. Mas não, eu vou falar sobre uma disputa que aconteceu no ano passado que marcou o Brasil na Open Bodybuilding, que foi o quê? Até o ano passado, a gente não tinha nenhum vencedor brasileiro do Arnold Classic South America. Não tinha. E no ano passado, a disputa do título foi entre dois brasileiros. Então isso, pra mim, foi um marco histórico do Brasil, porque, primeiro ponto, o campeonato do tamanho do Arnold Classic, tudo bem que é o South America, não é o Ohio, mas é um Arnold Classic, sabe? E sendo disputado por dois brasileiros de uma categoria que até então a gente não tinha nenhum brasileiro nem no Olímpia, é um fato muito grande. E um desses brasileiros, como você já falou, Rafael Brandão, ele marca isso de novo no fisiculturismo. Eu não sei se o Gui vai falar sobre o Rafael Brandão também, mas eu acho que é Pior que não, eu queria, mas não é não. inegável.
Se não tem... Falar do Rafael, mas... Ok. Não, melhor ainda, porque senão a gente ia ficar muito preso no Brandão. Mas realmente, assim, o fato do que o Brandão está fazendo na Open. O tema seria... O podcast seria Momentos Marcantes do Rafael Brandão, né? O Brandão, exato, não dá. Tá bom. O que o Brandão tá fazendo na Open é algo assim histórico pro Brasil. Eu não sei se isso vai realmente. Ele vai subir de classificação no Olímpia, se ele vai conseguir fazer o off-season, ou se esse é o limite genético dele. A gente nunca vai saber, vai ter que esperar o tempo decidir até onde o Brandão pode ir com o shape dele. Mas assim, óbvio, o que ele fez até hoje foi um divisor de águas no fisiculturismo, tá? Na minha opinião. E a disputa entre ele e o Boff no ano passado, cara, eu tava lá, assim, eu coloquei esse ponto da história na minha lista, porque eu tava lá, né? Eu tava presente, então eu vi. Cara, foi assim, é absurdo. Eu não tava presente na batalha do Diogo Montenegro contra o Felipe Franco, nem da do Gabriel Zancanelli contra o Ramon Dino lá no Expo Super Show, mas a torcida que teve naquele dia no Hard Classic do ano passado foi algo absurdo, assim, foi algo, tipo, maior que jogo de futebol que eu já fui, cara, assim, absurdo. Então acho que ali a gente falou, ó, a gente deu um pisca-alerta pro mundo do fisiculturismo que não tava ligado no Brasil ainda, sabe? Um show tão importante quanto o Arnold Classic sendo disputado por 2 brasileiros. Eu acho que ali foi um turning point importante, ainda mais na Open Bodybuilding. Então, eu poderia ir no básico, que é falar do ano de 2014, onde o Edu ficou com um top 2 extremamente controverso ao perder pro Flex Lewis, que foi aquele top 2 com gostinho de vitória. E também, se eu fosse analisar pelos critérios frios, aquele momento é incrível porque foi a melhor versão do Edu, que em números ainda é o maior fisiculturista da história do país, embora eu já tenha conversado com o Vitor, que o Ramon vai alçar esse posto e não vai demorar muito. Porém, eu vou citar ainda no ano de 2014 o Procard do Felipe Franco em Ohio, porque, pelo que eu me recordo, pelo que eu tenho recordação, foi a primeira cobertura de um evento de fisiculturismo, de um campeonato na televisão aberta. Porque na época o Felipe Franco ele era casado com a Juju Salimene, famosa paniquete, depois assistente de palco do Marcos Mion, e teve a cobertura da preparação. Eu acompanhei pela Record. E o Felipe Franco foi overall, e naquele mesmo ano, se eu não me falha a memória, ele subiu no Mr. Olímpia por pontos. Ele não chegou a vencer Pro Show, mas ele subiu no Mr. Olímpia também. Então, e o Felipe Franco ele foi o primeiro opa! Corta aí que eu falando, é um glande, bicho. Corta aí. Então, lá ele 50 vezes. Cebola alta. Eu vou deixar esse dele. Não, pelo amor lá ele. O Felipe Franco ele foi o primeiro grande atleta brasileiro a termos de mídia, termos de internet. Primeiro veio o Léo Stronda, que é um comunicador, e junto veio o Felipe Franco, com o Renan do Forfeit Club. Então, eu acredito que por carinho emocional, assim, por começar a acompanhar ali, e a Men's Physique no Brasil hoje é a categoria mais populosa, muito por causa do legado que ele deixou. Tanto que hoje, mais veterano, ele ainda assim tem lenha para queimar na categoria. Para muitos, ele pode alçar um top 5 e até mesmo o título Olímpia. Ele protagonizou aquela rivalidade incrível com o Diogo Montenegro, na qual o Diogo se sagrou vencedor, mas foi uma disputa absurda. E estamos falando de uma disputa com um top 3 do Mr. Olímpia, que tem potencial para ser top 2 e até mesmo vencer, dependendo da circunstância. Ou seja, para mim o Felipe Franco tá eternizado entre os grandes e esse overall no World Classic Ohio para mim é um momento super marcante. Uma observação, né, pessoal, que as maiores conquistas do nosso esporte estão nas categorias femininas, né? Então é sempre bom a gente ressaltar, né, as conquistas que as mulheres tiveram, né? Atualmente nós temos na Wellness a Franciele, temos a Nath Coelho na Women's Physique, mas diversas outras atletas fizeram parte, né? Como a Mala Carne, outras... Era ela que eu ia citar. Então, a Mala Carne, acredito que talvez seja o maior nome do nosso esporte, né? Do fisiculturismo, levando em consideração entre masculino e feminino. Mas eu acho importante a gente também ressaltar a importância dessas guerreiras. Cada um tem uma importância, tem uma grande importância, porque se a gente pega o Fê, ele tem uma importância até pro Rafael Brandão, né? Porque o Rafa já falou que o Fê foi uma das inspirações para ele começar, né? Tanto que o Rafa queria ser Miss Physique no começo, tipo, tá ligado? E também o Arnold de 2022 não aconteceria
talvez se não rolasse o de 2019, tipo, não sei, talvez ele, se talvez não tivesse ficado engasgado pro Rafa, aquele top 2. Enfim, eu acho que cada um tem a sua importância. Mas eu acho que a gente pode agora falar a respeito de alguns momentos mais específicos, né? E aí eu queria que cada um desse o seu, vamos dizer, top 3. Vamos lá, momentos mais importantes de brasileiros competindo internacionalmente. Então tá, ó, meu top 3 aqui os três melhores, na minha opinião, momentos de atletas brasileiros no fisiculturismo, cara, que nem você falou, né? Teve os momentos das atletas, só que é difícil avaliar fisiculturismo feminino pela falta de mídia, né? Até antes da Wellness era bem difícil, assim, na minha opinião, alguém parar pra ver fisiculturismo feminino, sabe? Até porque é algo... depois da figure fica algo meio esquisito, na minha opinião, assim, no meu ver. Mas eu vou colocar no top 3 aqui a conquista da Natália Coelho, realmente, no ano passado no Mr. Olímpia, porque é uma categoria extremamente difícil, a Women's Physique, é uma categoria que existe muita musculariedade e... Cara, ver uma brasileira chegando nesse topo com tão pouca idade, eu não lembro. Ela tem 24 anos, a Natália? Ou 23? Eu não lembro. 26, ok. Assim, tipo, você olha o físico dela, não é o físico de uma mulher que tenha 26 anos, e ela não é uma atleta feia de rosto, sabe? Ela não é uma atleta masculinizada. Ela mantém a feminilidade, que é algo positivo para as categorias femininas, e ainda assim ela consegue ser campeã de uma categoria que requer muito músculo. Então, é um feito muito bom pro Brasil isso, e é um feito assim que eu acho que vai perdurar durante alguns anos, porque eu não vejo ninguém que consiga chegar no pé dela, tá? Agora, no top 2, cara, aí eu fico bastante em dúvida, que é muita coisa que aconteceu. Mas... Nossa, é difícil, hein, cara. Eu vou colocar o Ramon no top 2 da Classic do ano passado. Porque... É difícil, nossa, né? é difícil demais. Eu tô aqui pensando, vem vários momentos, assim, que daria pra colocar. Mas eu acho que vocês vão colocar outros momentos aí que também vai juntar num top 9 muito bom. Mas enfim. Em segundo lugar vai ficar o Ramon mesmo, no Classic do ano passado, porque... no Olímpia do ano passado, porque assim, cara, absurdo, né? O cara em 2 anos de competindo como profissional já chegou no top 2 do Olímpia, batendo de frente com o Chris Bumstead. Tudo bem que o Chris Bumstead, na minha opinião, passou o carro no Ramon, e ele provavelmente vai passar o carro de novo esse ano. Por conta somente assim, eu vi o Pinduca esses dias falando que o Chris Bumstead vai se lesionar e tal, não sei, vamos ver, mas eu acho que dificilmente o Ramon vai conseguir ganhar o título já esse ano, mas só do fato dele conseguir encostar perto de um cara que, quando era o Huff e o Brion, era quase impossível a gente ver um embate direto contra o Chris Bumstead, é algo assim muito bom para a história do Brasil, tá? Fora a mídia que o Ramon tem fora do Brasil, né? A gente vê aí o Ruff já reclamando do pessoal vindo com Dino nos comentários. Hoje já virou até tipo meme. No começo foi algo tipo que eles viram como algo negativo, sabe? Eles não estão acostumados com isso. Mas agora já virou tipo, não, vamos encher de Dino aqui nos comentários, e é isso, os caras já levam na esportiva total. Tanto é que fizeram aquela gracinha com a cabeça de dinossauro no Ramon, que eu achei meio questionável aquilo, mas tudo bem. E beleza, top 2 com o Ramon no ano passado. O top 1, acho que não tem como dizer isso, né? Não dizer isso, porque o feito que o Eduardo Corrêa fez em 2014, tendo um tríceps rompido e com chances reais de título que são discutidas até hoje, que até mesmo fugiu o branco. O Flex, o campeão. Isso, obrigado. Até ele disse que estava em dúvida se ele realmente foi o merecedor daquele título. Então, assim, o cara que fez isso, com tríceps rompido, com a condição que ele chegou, que a gente sabe que a condição do Eduardo Corrêa é uma coisa única, é um feito a ser considerado como, assim, na minha opinião, o maior do esporte o maior do Brasil no esporte do fisiculturismo. No meu top 3 não tem como falar de outra pessoa a não ser a Juliana Malacarne, que em números absolutos é a maior vencedora da história do fisiculturismo brasileiro, tetracampeã Women's Physique Olímpia, que é a categoria que hoje é comandada por uma brasileira, desistiu de continuar competindo, não foi derrotada, não perdeu, assim que ela conquistou o trono, ela nunca mais saiu por conta própria, na verdade, porque não conseguia patrocínio, como a gente vê
se já era difícil há pouco tempo atrás, que ela não competiu em 2018, você vê como a realidade do fisiculturismo feminino ainda é muito difícil, embora esteja mais Nossa, que popular. loucura, né, mano? Ela desistiu porque ela falou: eu consigo patrocínio, mas patrocininho. Ela falou: eu já venci o suficiente para ter condição de ter um patrocínio maior. Ou seja, se uma tetracampeã do torneio mais importante do esporte fala um negócio desse, a gente imagina as outras atletas. E a Juliana, desde sempre, ela alega que a Women's Physique foi criada para poder adequar o físico dela. O físico dela era tão acima das outras que precisaram criar uma categoria, tanto que ela fica em segundo no Mister Olímpico de 2013, ela é derrotada pela Dana Lynn Bailey, e depois passa o carro, porque a categoria estabeleceu um padrão com o físico dela, ou seja, a Women's Physique foi criada pensando no físico dela, e isso é muito grande, a gente não pode deixar o legado de uma atleta como a Juliana Malacarne ser apagado, porque ela ainda assim, em números brutos, é a maior que nós temos. Em segundo lugar, eu pensei no top 2 do Ramon no Mister Olímpia, mas uma coisa, o que me deixou mais feliz foi a conquista do Ramon no Arnold Classic Ohio, que é o segundo maior campeonato do esporte, e um brasileiro nunca tinha vencido. Ano passado ele bateu na trave, perdendo pro Ruff Diesel, que depois passou o carro no Ruff Diesel no Olímpia, e vencendo do jeito que venceu, extremamente dominante. O Urs Kaletinski, acho que só o Urs Kaletinski discorda disso, né? Ele acredita que ele teria chance de vencer. Extremamente. Vivia todo mundo. Só o Urs Kaletinski acredita nisso. Pois Só é. ele não acredita, né? Mas o feito do Ramon, na minha opinião, foi absoluto. Se continuar se mantendo no top 2 ou porventura via vencer o título de Classic Physique Olímpia, eu acredito que ele já se torna o maior fisiculturista da história do país. Não vai ter como discordar mais, mas por enquanto ele fica com a segunda colocação com esse título histórico do Arnold Classic Ohio. E em primeiro, não dá para ser diferente, eu tô com o Gustavo nessa, um Eduardo Corrêa com tríceps rompido, apresentando sua melhor versão de shape e balançando um campeão extremamente dominante e carismático que era o Flex Lewis, que o próprio até reconhece que aquela vitória dele foi meio controversa. Talvez se o Edu tivesse ganhado ali, a realidade do fisiculturismo brasileiro hoje fosse outra. E vendo ele com 41 anos, subindo no palco, ganhando a vaga para o Olímpia, infelizmente não atingiu as colocações esperadas, mas estando lá, competindo pelo prazer de competir, porque ele não precisava mais, mas subiu e venceu e fez acontecer. O Edu é gigante, então não tem como não ser ele. Eu confesso que vocês já falaram, mas eu vou tentar variar então, porque eu acho que a gente pode trazer outras coisas. Na minha opinião, eu fiz uma substituição. No meu top 3 teria o Ramon, no Arnold também, por essa questão de ser um título inédito. Mas eu coloquei a Angélica Teixeira vencendo o Mister Olímpia. Ela venceu 17 e 18, se eu não me engano. Isso. Em seguida, eu acho que foi a única brasileira que venceu duas vezes a biquíni, pra falar a verdade. Eu acho que, na verdade, brasileira, duas vezes, acho que só foi ela, né? Só. A Isa ganhou uma vez. E a Natália, me desculpa, mas fugiu o seu sobrenome, que ganhou em 2012. Fora isso, não. Então, para mim tem essa importância de você... Natália Mello, lembrei. Grande Mello, em Natália Mello, que 2012. conversa comigo de vez em quando no Instagram. Muito gente boa. Gente boníssima. Mano, as minas no bodybuilding, elas são muito inteligentes, muito gente fina, velho. É incrível. Então, meu top 3 tá pra Angélica Teixeira, vencendo seu bicampeonato de Olímpia, né? Vencendo duas vezes. No top 2, eu coloco a Malacarne, vencendo pela quarta vez. Como o Gui falou, ela que desistiu, né? Tipo assim, não, tipo assim, desistir do jeito perdedor, mas tipo assim, eu não tenho mais desafios aqui. Porque eu acho que se ela quisesse, ela poderia ter vencido 5, 6, mas Vitor, ela disse que o último Olímpia que ela venceu foi o mais fácil, o de 2017. Então, eu acho que ela poderia ter continuado se ela quisesse. Ela realmente não, tipo, quis descansar, também quis aproveitar a família, né? Ser mãe e tudo. Abre aspas, ela que hoje em dia ainda se mantém numa ótima forma física e tal. Tipo, ela é incrível, tipo assim, uma genética fora do comum. E aí em top 1 não tem como, né, gente? É Eduardo Corrêa vencendo, ou ficando em top 2 em 2014 de forma controversa, né? Ele tava tão volumoso quanto o Flex, né? E as costas tão poderosas quanto, acho que
até com um nível a mais de detalhe. Acho que o Flex ele é um pouco, ele tem um pouco mais de largura, mas o Eduardo tava com mais detalhes. E aí no condicionamento, tipo, o Edu tava alguns patamares acima. Então, tipo, pra mim tava muito emparelhado, só que no condicionamento o Edu tava muito acima e pra mim, por esse quesito, ele poderia ter merecido, ele merecia esse título, né? Um título que, tipo, eu acho que no outro ano o Flex teria vindo sem errar, mas e reconquistado o título, mas eu acho que esse ano talvez teria merecia o Eduardo. E eu fico pensando assim, o tipo assim, a realidade paralela em que o Eduardo tivesse vencido, como teria sido. Sabe, se ele realmente teria perdido depois no outro ano, ou se aquilo teria motivado ele e ele teria vindo melhor ainda, sabe? Eu fico pensando. E os atletas que talvez. A mídia que o fisiculturismo nacional não talvez teria recebido graças a essa conquista, talvez teria acelerado alguns anos no nosso esporte. E acho que esse meu top 13, eu acho que virou consenso, então, que a maior conquista de um brasileiro internacionalmente é o Eduardo Corrêa em 2014, né? Sem dúvidas. Não tem dúvidas, cara. O que ele fez ali, na condição que ele tava, com o campeão que é o Flex, cara, é algo assim descritivo pro esporte. E, infelizmente o título não veio. E eu também, às vezes eu pego pensando, tipo, caraca, será que se ele tivesse ganho, ia ser o começo de um legado ali? Ou se não, seria só um ponto da curva que a gente não viu e nunca vai ver? Será? Não sei, nunca mais saberemos. Então, e não só, talvez não só no palco, mas eu acho que talvez pro cenário brasileiro teria, tipo, ia trazer holofote, sabe? As pessoas iam ver que iam querer saber como que é o fisiculturismo no Brasil, sabe? Talvez teria aparecido reportagens, ia divulgar o esporte, Eu né? acho que talvez a categoria 212 seria até mais atrativa no Brasil, porque eu vejo a Open, eu vejo no geral, assim, colocando no ranking de patamares, a 212 por último, em quesito de fãs, sabe? Não vejo tanta gente falando sobre, não vejo, por exemplo, a gente tem o Felipe Moraes, tem o Lucas Coelho, que são ótimos atletas, mas não vejo tanto hype em cima, eu não gosto dessa palavra, mas vou usar essa palavra, tanto hype em cima deles, quanto, sei lá, no Nandro Pérez, que classificou pro Olímpia, mas nem foi, por exemplo, entendeu? Então, eu fico pensando sobre essas categorias, tipo, se for falar de popularidade, a Classic é até mais importante do que a Open, né? Popularidade, não de importância em Sim, si. E realmente a 212 acaba ficando um pouquinho de lado. sim. Eu tenho o meu gosto pessoal, e no meu gosto pessoal a 212 ela nunca ficaria por último. Mas falando de popularidade, realmente, eu acho que a Men's Physique tem perdido muito espaço em questão de popularidade, não de pessoas que competem, porque em questão de números de atleta, ela ainda é a maior até, porque é muito mais acessível do que uma Open, uma 212, mas eu acho que no meu gosto pessoal, para mim, vou fazer até meu ranking, e aí vocês dizem se vocês concordam ou não. Meu gosto pessoal é o quê? Open, em primeiro lugar, segundo lugar 212, porque é a Open compacta, então, tipo, se eu fosse um Open, na verdade, se eu tivesse volume de Open, bem provável que eu seria um 212, por causa da minha altura. Então, eu me sinto muito representado. E depois, É Classic sobre isso, sobre é isso. sobre isso, né? E por último, a Men's Physique, que é a categoria que eu acho ela muito legal, ela tem um valor de acessibilidade muito importante, de começo de ascensão das carreiras, mas é uma categoria que, particularmente, eu não acompanho tanto, mas eu acho que também tem um papel muito importante. E vocês, qual é o top de vocês, o ranking, né, melhor, das categorias? Cara, o meu ficou igualzinho o seu, porque assim, eu. Open 212, Classic e por último a Men's Physique. Assim, os motivos são iguais, eu só não tenho altura de ser 212, mas de resto é tudo bem parecido, cara. Eu amo a Open, tipo, você vê um show da Open é outro negócio, sabe? Você vê um show da Classic, eu já não acho tão atrativo assim, você vê ao vivo, sabe? É muito isso, né? No vídeo tem aquele charme, assim, sabe? A iluminação é diferente, é tudo bem diferente por vídeo, então dá um charme a mais na Classic. Agora na Open não tem isso, na Open é brutalidade. Você vê aquilo ao vivo, por exemplo, ver o Beros Tabani lá o iraniano que ganhou o Arnold Classic of America, tipo, você vê aquelas É costas ao verdade. vivo, aquele glúteo
totalmente esquisito que ele apresentou ao vivo, é algo que você não vai ver assim nas outras categorias por falta de volume mesmo. Então, assim, é Open 212 Classic, e aí a Men's Physique, cara. A Men's Physique eu não consigo gostar, eu tenho que acompanhar por causa do trabalho. Infelizmente, talvez seja a categoria que eu vá estrear, não sei, a gente tá decidindo isso ainda, mas eu não consigo gostar, sabe? Tipo, só do fato de esconder a perna já é um negócio que me deixa com o pé atrás. E sua perna é boa, mano. Não, minha perna é boa, pra quem. Eu vou deixar o jabá aqui, né? Pra quem quiser me seguir no Instagram. É Gustavo.gama, Gustavo com 2 U's. Então fica Gustavo.gama. Eu vou competir no final do ano. Então, cara, esconder a perna é muito triste, sabe? Tipo, eu vejo os atletas subindo e escondendo ali a perna, sabe? E a grande maioria, eu acompanho bastante show amador aqui de São Paulo. Os caras sobem com a. Como diz o Leandro Oche, com as canelas de cachorro, e aí, tipo, sabe? É esquisito ver aquilo, sabe? Não é bonito. Eu não curto. E as poses também, sabe? É algo que, não sei. Não me atrai nem um E pouco. você, Gui, qual é o seu ranking das categorias preferidas? Open reinando absoluta e tô nem aí para as outras. Mentira. Eu prefiro em segundo lugar, a Classic Physique, porque eu sou um grande fã do atual campeão, Chris Bumstead. Você é alto, fala. Eu acredito que ele é a nova face do esporte, ele é a face do esporte no século XXI e os números provam isso. Boa. Mas a Open ainda reina absoluta. Em terceiro lugar, a 212 libras, com muita esperança no brasileiro Felipe Moraes, que para mim é o físico dos atuais atletas brasileiros, é o físico mais insano do meu gosto pessoal. Eu curto muito o físico do Felipe e eu acredito que esse cara não bater um top 5 é um crime, Nossa. é nojento, é Físico do grotesco. Felipe é nojento, nojento, mano. cara. Aquele Eu não físico sei que você como olha e dá o nojo. Sainz não Já. vomita toda vez que tem que ver a Exato, e ter transação um dele. coach brasileiro fazendo um trabalho desse me deixa mais feliz ainda. O Isso é Felipe loucura, Moraes, mano. sou muito fã do trabalho, o Mr. Sizen também. E por último, a Men's Physique, que nos últimos anos perdeu muita popularidade, até por conta de não ter tantos atletas carismáticos, como era o caso do Felipe Franco, que a gente sabe, né, que vira e mexe, abandona o esporte, depois volta quebrando tudo, depois vai. Volta sendo o governador, sei lá. Daqui a pouco ele tenta governador, ele vai escalando. É, caramba, mano. O Felipe é embaçado. Daqui a pouco ele volta com uma hamburgueria, tá ligado? Cada off-season dele é uma nova, né? Então, com exceção do Ramon, que é um top 2 atual, a melhor colocação de um atleta brasileiro no Olímpia é do Diogo Montenegro. E mesmo assim, a Men's não tem a visibilidade igual a das outras categorias aqui no país. Por quê? Porque perdeu espaço. Então ela fica em último por causa disso. Verdade. Eu acho que a Men's Physique, até o que o Gustavo falou, foi muito interessante porque reforça esse ponto. Eu acho que a Men's Physique tá virando a categoria de entrada. Tipo, você entra, e aí acho que essa é a minha visão e vocês concordam. Eu acho que vai virar o quê? Você entra através da Men's Physique, você migra para a Classic, para você desenvolver o seu físico completamente, né? Ou para alcançar até mais visibilidade, que a Classic tem. E aí, se você for um atleta baixo, você vai para 212. Se você for um atleta mais alto, você vai para Open. Eu acho que. E aí, um 212 um dia pode migrar para Open. E eu acho que esse tem virado o caminho natural. E vocês acham que faz sentido ou tanto faz a categoria, o esporte, vamos dizer assim, a categoria vai escolher o atleta? Eu acho que é esse mesmo caminho, até se você olhar o fisiculturismo, olhar assim como se fosse algo concreto no papel, assim, é esse o caminho, sabe? Você entra, como se fosse falar das mulheres, você entra na biquíni, depois vai pra wellness, tudo bem que você vê a estrutura corporal de uma biquíni e de uma wellness é completamente diferente. Mas esse é o sentido em termos de muscularidade, né? Men's Physique um pouco menos muscular, Classic Physique já tem mais, aí na Bodybuilder já é sem limite, então assim, essa é a ideia do esporte, mas não me agrada começar pela Men's Physique, assim. Qual que é a sua opinião, Gui? Quando se trabalha em show amador, a gente vê muito mens que sobe em outras categorias. Eu já vi mens que tentou se aventurar na bodybuilder. Pra você ter uma noção. Sou eu aí. É verdade. Na Índia rolou esse bagulho. Eu falei, pelo amor de Deus. Não, aquele cara era gigante. Eu tô falando com o cara que é magrelo e vai tentar na bodybuilder. Ele arranca o short, ele tá de sunga. Eu falo, meu irmão, você vai fazer o quê, bicho? Você vai pra praia, porque no palco você não vai arrumar nada. Por que você tá fazendo isso? Mas é a ânsia de competir. Então, se a pessoa tá naquela euforia de competir, ela confia da cintura pra cima no físico dela, ela pode ir subir na mens, só pra ter a emoção de subir no palco. Mas é aquilo, vai depender muito da genética, porque agora o novo contratado da Max Titanium, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, que é o João, ele tem 17 anos. E ele é muito mais impressionante ao vivo.
Ele é muito mais impressionante ao embaçado. vivo. E eu falei, impossível esse menino ter só 17 anos, porque Ô Gui, mas abre o jogo, né? É gato da base, né? eu Não tem falei, eu 17, falei né? pra ele, falei, mano, eu falei, "Cara, você tá mentindo, você tem 35." Eu falei pra ele, Mano, 17 é de carteira assinada, tio. Tá doido? exatamente, 17 de treino, né? Trabalhando em olaria, não é Eu falei possível. pra ele assim, eu falei, cara, eu com 17 anos, eu vou fazer 22, eu com 17 anos, eu pesava 65 quilos e eu tenho 1,87 m de altura. Então imagina, eu falei, Nossa. Meu Deus do mentira. céu. Falei, mentira, você tá de brincadeira. Aí ele falou, tenho 17 anos. E ele começou a aditivar o físico com 16. E a genética respondeu muito bem. Nossa. Mas se é aquilo, se é pra controlar a ansiedade, até mesmo ter a emoção de subir num palco pela primeira vez, vai pela mens. Até porque tem muito cara de cinta quadrada que sobe na mens, mas sobe. Aham. Fala, ele não é categoria, Uhum. porque é a categoria que escolhe. Mas é aquilo, a Men's, o pouco de popularidade que resta da Men's Physique no mundo, acho que é porque por ser considerada uma categoria de entrada. E um Então, ponto. deixa eu levantar a bola aqui. Fala Ah, aí. perdão, Vitor. Não, Mas manda bala. você falou do Diogo ser top 2. Top 3, perdão. Top 3 do Mr. Olímpia. E mesmo assim a categoria não é bem vista aqui no. Não é bem vista não, né? Mas não tem tanta mídia quanto a Classic, quanto a Open, por exemplo. Vocês não acham que isso é pelo fato do Diogo ser um atleta mais caverna? Ser um atleta mais afastado da mídia? Se fosse, por exemplo, o Kaique ali, não seria diferente? Se ele fosse o Felipe Franco, isso não seria diferente? Bom ponto. Seria com o Kaique, mas até porque mas o próprio Kaique, ele é introvertido, né? Ele tá começando a soltar, mas é aquilo, o Brasil abraçou o Kaique, e aliás, foi bom você ter falado isso, porque eu acho uma injustiça o que fizeram com ele, porque em 2020 ele era o melhor atleta do Brasil, pra muita gente. Do Ele era o nada, que né? tinha chances reais de vencer o Falavam, Olímpia. tipo, quem é o atleta masculino mais próximo de vencer o Olímpia e todo mundo falava Agora, que era ele, né? na época não tinha Brandão, E não tinha agora ele foi, Aquino. ele foi de herói a Zé Ruela em uma competição. Sim. Tadinho, mano. Então é um absurdo o que fazem com o Kaique. E é o meu main physique brasileiro preferido. Então eu acho uma maldade isso, apesar de achar que ele na Classic daria um caldo gigantesco. Junior and Nike hit the west side fast, they got their gear. Stashed somewhere near the train, smooth getaway, ready to take the loot to the brain. Change the clothes, ditch the bike, I tripped in the trash. Keep it moving, gotta get the loot to the lab. Breathing heavy, moving quickly, situation sticky. Agora vamos falar a respeito dos maiores campeões ou nomes mais importantes do nosso esporte, categoria por categoria. Isso aqui a gente nunca fez aqui ainda. Começando pela biquíni. Eu, como eu já falei no meu top 3 de momentos mais importantes, eu já jogo de cara. Pra mim, Angélica Teixeira. Tem alguma discussão? Vocês concordam? Cara, eu discordo se a gente for falar de mídia por conta da Isa Pessini. Eu até colocaria a Etila Santiago ali no páreo também. A gente não tá, meu ponto aqui não é sobre títulos, meu ponto é sobre a mídia que a pessoa tem. Não é todo mundo que conhece a Angélica hoje em dia. Tá? Eu, assim, olhando por cima, assim, eu não consigo lembrar tantas páginas falando sobre a Angélica. Tudo bem que ela não tá mais assim no fisiculturismo, mas se a gente for olhar, cara, a Isa Pessini, tudo bem, foi campeã olímpia 2019, ela vem batendo na trave aí em diversos shows por N fatores. Ela ganhou o Arnold de 2020 também. Não, é uma atleta gigantesca, cara, mas assim, falando de atualidade, mesmo que ela não esteja mais no topo, que eu acredito que ela vá voltar esse ano com o novo treinador. Eu acho que a Angélica, ela tem, tipo, muitas conquistas sólidas, tá ligado? Tipo, eu tenho até aqui, ó. Ela já, desde 2015 até 2015, ela tem um Memphis, 2016 New York Pro, 2016 Pittsburgh, Salt City, 2017 e 18. Ela tem dois Arnold Ohio. A Isa tem um, a Angélica Teixeira tem dois. Tem Arnold Classic Austrália, tem dois também, dois Mr. Olympia, tem, sabe, 2020 ela venceu um Pro Show também, tá ligado? Tipo, o currículo dela tipo, tem muitas conquistas, tá ligado? O que você acha, Gui? Eu tô contigo nessa, eu escolho a Angélica Teixeira também, muito por causa do que ela conquistou em números brutos e também porque nos Estados Unidos ela é uma atleta mais conhecida e respeitada do que aqui no Brasil, Verdade? até porque ela vive lá. Aham. O marido dela é americano, as filhas, eu não sei se nasceu a segunda filha dela, o segundo bebê dela é um menino ou menina, não sei a informação agora, mas os filhos nasceram em solo americano, então
Ela ultimamente é o mesmo caso da Malacarne, que vive lá também. O mundo dela é pra lá. Mas um bicampeonato do Mister Olímpia, um bicampeonato do Arnold Classic Ohio, pra mim, ela é o padrão da categoria. O auge da Angélica Teixeira se enquadra no padrão da categoria biquíni. Pra mim, todas as biquínis, né, porque o pessoal brinca também que a biquíni é uma categoria meio sem critério. Então, talvez o critério, o físico a ser batido é o da Angélica Teixeira. Então, eu tô contigo nessa. Angélica Teixeira, maior biquíni pra mim. Próxima categoria, o wellness. Vocês sabem quem que... Tipo assim, é claro que o nome já... A gente já sabe quem é, mas... Sabe quem que é a maior vencedora de Pro Show na categoria? Vocês sabem? Não sei. Por todas as federações ou Não, pela só, NPC? só NPC. Isa Pereira? Não, Gisele Machado, na biquíni. Na Wellness? É, né? na wellness. Pô, a gente nem Eu fala imagino. muito dela, né? Caramba. Mas ela é que mais venceu o Pro Show. E aí, agora o wellness, é a atleta mais importante, todo mundo concorda, Fran? Ou... Não, vamos dizer assim, maior, sim. maior, porque acho que talvez o mais importante, a gente pode falar a respeito da Ângela, né? Sim, máximo respeito a Angela Borges, porém, o Mister Olímpia ainda é o maior campeonato do planeta, da federação dominante, então não tem como não colocar a Fran, que é o físico a ser batido. Elas já se encontraram em 3 ocasiões, 3 ou 4, e a Fran levou a melhor em todas. Então, até no confronto direto, a Franciele tem vantagem, embora máximo respeito à rainha, que não carrega esse apelido à toa. Máximo respeito à Angela, mas é a Franciele. Eu escolho a Franciele. Eu também. Gu. Tô Fran? contigo nessa, cara. Não tem discussão, assim, óbvio que a Ângela é num patamar tão alto quanto o da Franciele, mas né, em termos de título, cara, são 2 Olímpias seguidos e encaminhando para um terceiro, quem sabe o quarto, entendeu? Eu acho que verdade. só ela vai dizer quando que esse legado vai parar, tá? Que eu acho que esse legado só vai parar quando ela falar, tá, chega, vou me aposentar, entendeu? Ela tem potencial pra vencer mais que a Malacarne na Women's Physique, Exato. que são 4 títulos, ela pode, e com facilidade. Com facilidade. Figure. É uma categoria que a gente não fala muito, né? A gente não tem nenhuma Mister Olímpia. Mas se vocês quiserem, se quiserem, eu tenho dados, hein? Tem dados em casa, então, Victor? Vamos lá. Tenho dados. Lá ele 50. Vamos lá, quais são? A maior vencedora de Pro Show na Figure é a Michelle Bellafera. Tem 2 Pro Shows. Na verdade, tem 3 Pro Shows. 2 Los Angeles Pro e um Muscle Contest Brasil. E aí depois tá meio que empatado. Inclusive, sabe quem tem nessa lista aqui? Natália Coelho também. Ela tem uma vitória na Figure, no Europa Dallas. Também tem a Miyagi, né? A Bruna Miyagi, que hoje foca em ser árbitra. Tem a Renata Guaraciaba, que hoje em dia compete pela Wellness. E também tem a esposa do Dorian Yates, Gal Yates. Verdade, a Gal era Figure Pro, verdade. Da hora, né? Mas eu acho que... Eu não sei se vocês manjam muito da categoria, mas acho que se a gente for levar por conquistas, eu acho que, apesar por também não ser uma categoria tão desenvolvida aqui na Figure, acho que hoje a Bela Fera leva esse título. Eu acho que vai faltar Também. discussão aqui, porque realmente é uma categoria que a gente não vê tanta brasileira brilhando. Mas eu acredito que nesse ano vai ter alguma. E é capaz da categoria começar a crescer, né? Porque a gente tá vendo aí as mulheres cada vez mais se destacando no esporte. E a Figure é uma categoria que tá ficando bem bonita ultimamente, sabe? A gente tá vendo bastante atleta uma boa categoria. feminina. Exato, não, eu acho que tem tudo pra crescer, sim. E É que eu, Quando se tem pouco conhecimento sobre a categoria, vamos pelos dados e nisso a Michelle Bellafera tá na não tem frente. como. Então eu não tenho como discordar. Agora- Não sei se vocês pensam diferente. Women's Physique. Agora a gente tem uma discussão, né? Tipo, acho que, entre aspas, né? Se a gente for falar de dados, Juliana Malacarne tem um dos maiores números. Se a gente for falar de atualidade, Natália Coelho. Mas eu acho que não tem como, né? A Malacarne a maior do Brasil, né? Tipo, em todas as categorias. Exato. Vou contigo nessa. A Natália tá construindo um legado que começou no ano passado. Óbvio, assim, começou antes, mas no Mister Olímpia começou no ano passado, que eu acho que vai perdurar por alguns bons anos e ela vai ultrapassar a Malacarne, talvez. Possivelmente sim. Mas, por enquanto é ela mesmo. Tô com vocês. Próxima categoria, Women's Bodybuilding. A gente também não tem muita informação, mas se vocês quiserem, eu chego aqui com os dados novamente. Vamos lá. Alcione! Eu acho que a Cione Boa. também é opinião unânime. Vamos ver. Ó, a gente, na verdade, a gente tem um empate. E acho que vocês nunca imaginariam quem é a primeira. Quem tá empatado? Anne Luiz Freitas. Acertou, desgraçado. A Anne Luisa Freitas, ela venceu o Europa Battle Champions e o
Omaha Pro em 2022. É até recente não, né? Na verdade foi em 2012, na verdade. 2014, perdão. 2014. E a Alcione, que ela venceu o Europa Pro e o Romênia Pro, tudo em 2022. Então se a gente for falar de... Acho que a gente não tem o conhecimento suficiente, né, pra ver o, tipo assim, o quão foi difícil a conquista da Annelise Freitas. A gente só viu, acho que acredito aqui que ninguém viu, a gente, né, entre nós três, não viu, né, essas competições, muito menos ao vivo. E a gente acaba, acho que a Alcione vai acabar favorecida, né, nesse ranking. O que vocês acham? É, Acham? concordo total e assim, se a gente for olhar, óbvio, estão empatados agora, mas a Alcione tá nativa ainda, entendeu? Só por questão disso já dá pra ver que e a Alcione pisou no Olímpia no passado, provavelmente vai pisar nesse Olímpia, ou seja, eu acho que ela tem até um caminho maior pra trilhar aí e trazer títulos, quem sabe, pro Brasil, entendeu? Boa. Infelizmente, ainda é uma categoria que as brasileiras estão distantes, assim, dos tops, né? Das tops, no caso. Mas a Alcione eu confio muito no potencial. Então eu sou fã, eu sou suspeito para falar da Alcione porque eu sou muito fã. Então eu acredito que ela pode alçar voos maiores e figurar entre as tops. Então, agora vamos para os homens. Os homens. E aqui acho que a gente talvez vai conseguir ter um pouco mais de discussão. Mas vamos começar pela categoria Men's Physique, que aí eu acho que a gente tem uma discussão entre o maior da atualidade, talvez o mais importante, né, para o cenário nacional. Então, quem quer começar? O Men's Physique, quem é o maior atleta da categoria? Maior atleta da categoria, eu acho que é o Felipe Franco. Em questão de importância, é o Felipe Franco. A gente vê que o cara, acho que foi o Gui que citou, né, quando ele tava no Legendários, a ex-esposa dele tava no Legendários e passou o programa lá ao vivo, então assim, a conquista dele do Pro, só disso já destaca o quão importante ele é, e hoje em dia ele tá no ramo da política e tal, e ainda assim continua competindo, ainda assim é um dos principais nomes do Bahia Muscle Pro, então assim, é um dos principais nomes, assim, não dá pra descartar Diogo Montenegro também, né? Sim. Gente, eu vou ser meio advogado do diabo, não, né? Porque eu falo, senão o Diogo vai ser, tá chamando o Diogo de diabo, não. Eu coloco o Diogo pela conquista mesmo, tipo, o Fê, ele tem uma importância de símbolo nacional, mas eu acho que a nível internacional, o Felipe ainda não fez nada. Tipo assim, desculpa, gente, Concordo. mas a nível internacional, o Felipe, ele ainda não significa algo. O Diogo, sim, ele é 2 vezes consecutivo top 3. E aí eu acho que, por isso, eu tendo a colocar ele como o atleta mais importante do nosso esporte nacional. Mas aí eu coloco uma observação, e tudo vai depender desse ano. Se o Felipe, aparentemente ele tá conseguindo visto, né? Se o Felipe chegar no Mr. Olímpia e ali rivalizar nas principais categorias, eu acho que ele fica unânime como o maior, o mais importante, o nome da categoria. Mas se ele ficar para trás, eu acho que talvez até suje um pouco o legado dele. Se não sujar, né? Mas desvaloriza um pouco. Mas eu acho que ele vai chegar muito bem. Mas eu acho que tudo depende do que vai acontecer nesse Mr. Olímpia. Se ele chegar e, sei lá, bate de frente ali com o Diogo, com o Erin Banks, pô, eu acho que ele vira unânime. Mas hoje eu acho que, deixando bem claro, tá, pessoal? Pessoal, na minha opinião pessoal, o Diogo Montenegro é o maior da categoria, atualmente, principalmente, né? E você, Gui? É com muita tristeza no coração que eu não escolho o Felipe Franco como maior, porque sou muito fã, comecei a gostar do esporte Ai. por causa dele. O Diogo Montenegro é sem sombra de dúvidas e até sem dificuldade nenhuma falar que ele é o maior men's physique brasileiro de todos os tempos, porque, como você falou, é o único que tem, além do Kaique, mas o Kaique começou lá, então isso já é uma vantagem. O Kaique começou nos Estados Unidos, então é o cara que tem o maior background internacional entre todos eles, até porque em 2021 ele foi o melhor atleta masculino do Mr. Olímpia, né, brasileiro, em colocações, né, um top 3 sem muitos questionamentos, né. No outono ele manteve a colocação, é um cara que briga no Arnold, ele representa mais
pro esporte no geral do que a nível nacional. Apesar de eu preferir o físico do Felipe Franco, mas é aquilo, o Felipe Franco nunca atingiu o esperado, não sei se pelo esporte ou pelos fãs, né? Talvez eu esteja falando como fã, nunca ele atingiu o esperado. Mas se o Felipe subir esse ano e pegar uma colocação, tipo, dentro do top 5, eu acho que eu já mudaria a opinião, porque aí juntaria tudo, o legado e os resultados. Mas o Diogo Montenegro, pra mim, ele é o maior Men's Physique brasileiro. Acho que o Fê, ele tem uma representatividade muito importante e fica muito difícil decidir, né? Sabe, eu vou pelos títulos, pela relevância mundial, Sim, exato. vou pela representatividade, é muito difícil. Acho muito justo, né? Ainda bem que não foi uma decisão unânime, então não, vamos deixar em aberto? Não, vamos deixar em aberto, mas vale a discussão pós-Olímpia. Eu acho que... Boa, vamos deixar marcado então, Isso, hein? vale a discussão pós-Olímpia. Quem que é o maior Men's Physique do Brasil? E agora vamos para a categoria mais queridinha, né, do fisiculturismo mundial, que é a Classic, que até o último Olímpia ainda dava para discutir, né, quem era, para questão de títulos, né? O Zanca, ele tinha 2 títulos de Pro Show, o Ramon só tinha 1, né? Então dava até pra, tipo assim, quem queria defender o Zanca, ou quem era fanboy do Zanca, tinha até como defender. Mas acho que depois desse ano ficou muito claro, né? Que o Ramon, ele é o maior atleta da Classic e logo talvez a gente vai discutir se ele não é um dos maior atleta da história do fisiculturismo nacional. O que vocês acham? Não, eu vou seguir tua opinião, cara, mas assim, é engraçado citar o fato que até 2019, o maior brasileiro na Classic, que a gente citava, tipo, o grande nome do Brasil era o Eduardo Idoc. E a gente vê o... Coach Rubens falou isso, cara. Coach Rubens Caio falou. Bonfim. Exato. Hoje em dia a gente tem aí Zancanelli, o Ramon, tem o Fábio Júnior, que é um cara que eu assim, acho o shape dele espetacular. Se ele conseguir a vaga e eu acredito que ele vai continuar na Classic, não vai migrar para 212, é um cara que tem grande chance de entrar no top 10 ali do Olímpia, na minha opinião. Que a gente... Ele é bem maçudo, né? Ele vai chegar bem competitivo. Exato. A gente não tem mais o Brion no top 10, eu não sei se o Cabroneiro vai competir no Olímpia também. Então assim... Ele vai no Masters. Então, quem vai no Masters não pode ir no Olímpia? Não sei. Essa é a questão, entendeu? Mas eu não sei se ele vai querer ir no Masters, depois no Olímpia. Tem tempo. Mas fica aí a informação. Informação, Rogerinho! Então eu acho que não tem como não ser o Ramon, né? Indiscutível isso. Acho que... E tipo, eu acho que a gente tem bons nomes ali pro futuro. Eu acho que o Ramon, ele tá numa empreitada que eu acho que ele depende mais da decadência do Sibum do que superá-lo de fato, pela questão da estrutura, porque, tipo assim, pelo que a gente tem visto, não tem tantas coisas que o Ramon consiga evoluir dentro do limite de peso dele. Mas eu acho que se o Sibum decair um pouco ou errar um pouco, o Ramon consegue levar essa. Aí ele se consagra como o maior fisiculturista da história do Brasil. E acho que enquanto nessa categoria não tem muita discussão, né? Não. Quer dar sua opinião, Gui? Próxima categoria, não preciso mais. Boa. Vamos então para 212. E aí a gente tem também uma decisão unânime, né? Vamos já pra próxima? Vamos pra Open já? Próxima categoria. Vamos, próxima categoria. Bom, Open. Vou só fazer uma ressalva. Hoje em dia... os maiores nomes da categoria, Lucas Coelho e Felipe Moraes, né? Sim, o Lucas Coelho à frente por números, mas em shape, na minha preferência, e até no desempenho do Olímpia, o Moraes é superior. Exato, concordo em tudo. Boa, da hora. Próxima categoria, Open Bodybuilding. E aí, é a categoria mais importante do esporte, e aí eu acho que também... ter esse título de maior representante da Open do Brasil também é algo muito valioso, muito valioso. E, indiscutivelmente, Rafael Brandão, né? Não tem próxima categoria. Mas vale citar os outros o nomes, Rafa. né? Vale citar ali o Pérez também tá chegando forte. O Boff, ele venceu o Muscle Contest Brasil, né, em 2022. O Nescau ficou em top 2. O Leandro Pérez venceu o Fitipira no final de 2022, não conseguiu ir no Mr. Olímpia. E o Rafa, ele tem o Romênia Pro como vitória em 2021,
o Arnold South America em 2022. E um top 2, um top 10 muito merecido, e eu acho que dava para até rolar um pouquinho mais, mas um top 10 muito merecido e que muito comemorado, porque é uma conquista muito grande. Você tá num top 10 de Open, é uma conquista muito grande, sabe? E vocês acham que ali, quem seria o segundo maior? Em números é o Victor É, Boff, mas eu vou fazer uma menção honrosa. Aí é mais saudosismo da minha parte, gente. Boa, Luiz Otávio de Freitas. verdade, merecido. Vou fazer. Porque 34 anos depois, somente 34 anos depois, outro fisiculturista brasileiro iria subir no Mr. Olímpia na categoria Open. Mas é puro saudosismo. Em números é o Victor não, Boff, não, na minha mas opinião. você foi bem em citar o Luiz, eu acho que a gente não ia esquecer dele, mas é importante relembrar a história que ele fez no fisiculturismo e o marco que ele fez do primeiro brasileiro e até ano passado o único brasileiro na Open, assim, do Olímpia, então é algo histórico. Eu vou dividir, eu não vou de Victor Boff não, eu vou de Luiz mesmo, porque é algo único, assim, que a gente teve, e o Boff não foi Boa, bem, boa. não sei se ele vai bem esse ano, tem que ver. Ele precisa correr atrás da vaga ainda, né? E eu acho que pro físico que ele tá hoje, ele não conseguiu fazer um off-season direito ali com o Uhum. Milos, né? Ele trocou recentemente. Não conseguiu fazer esse off com o Milos por causa do Arnold, exatamente. E não vai ter nenhuma competição Open no Brasil mais programado, né? Pelo menos até agora. Então eu não sei se ele vai emendar um off-season e aí voltar só no ano que vem, ou se ele vai querer fazer um off-season curto, porque se a gente parar pra pensar, olha, Leandro Pérez tá em off-season desde o ano passado. Bruno Santos tá em off-season. Vai fazer mais um mês de off-season, né? A gente tá no começo de maio, então ele tem, só para deixar registrado, ele tem mais um mês de off-season pela frente. O William Martins tá no off-season brutal. Então, tipo, eu não sei qual que vai ser. E eles vão começar a chegar no final do off-season. Então, será que vale a pena o Boff abrir um off-season agora, fazer um off-season rápido e talvez não consolidar? Ou, sei lá, deixar realmente para voltar no ano passado? Ele tá com uma marca nova, será que a marca vai querer esperar ele um ano em off-season? Ou se a marca prefere isso, né? Ó, vamos dar uma descansada para você voltar repaginado no ano que vem e tal. O que vocês acham? O que vocês gostariam que o Boff fizesse? Até porque resultados abaixo do esperado ficam feios para a marca, né? Então talvez a marca opte por um off-season mais prolongado, porém sabendo que ele vai apresentar resultados. Afinal, ele chegou lá, então capacidade ele tem. Então, talvez vai que a empresa que o patrocina agora opte por isso. O Bruno Santos teve um off, teve um período, não subiu bem, por circunstâncias que não me vem à memória no momento, mas faz tempo que ele não se apresenta. Então, quem Tá sabe com o a marca Milos não. agora também. Exatamente. É aquilo. E é a melhor dorsal entre os Opens brasileiros, na minha opinião. Real. Eu, Então, se chegar bem, é outro que vai dar trabalho. E o Pérez tá grande também, né? São todos da mesma empresa, o Pérez tá grande, tá parecendo um sapo boi Pérez já. tá enorme, cara. Então, Mano, eu vi o Pérez no CT da Darkness. O bicho tá grande, mano. Absurdo, velho. Tinha outros Open lá, mas não vi o Bruno Santos assim em pé, né? Eu vi ele só sentadinho, aí ele tava todo parecendo um puff, tá ligado? Um puff. Mas o Leandro eu vi em pé assim, do lado de outra galera, de outras pessoas, ele tava absurdo de grande, velho. Eu entrevistei o Leandro, inclusive a entrevista saiu no site do Sportland, quem quiser dar uma olhada aí. Mas, Dá o furo aí. não, infelizmente ele não falou, ele já sabe qual competição ele vai subir. Lá ele. Ele já sabe qual competição ele vai subir, mas não foi hoje que você conseguiu o furo, não, Victor. infelizmente Quem não, sabe na... cara. E vai ser em setembro. Se vocês conseguirem levantar algum campeonato no final de setembro e começo de outubro, vai ser nessa competição. Muito provavelmente que ele vai subir. Boa. Agora, a questão é, será que se ele subir, ele consegue ser campeão? Porque é competição fora do Brasil. E se for na Europa, eu acho difícil ele ser campeão. Se for nos Estados Unidos, pode até ser. Mas fora dos Estados Unidos, é difícil, porque os caras gostam muito de freak, né, na Europa. Então... O Leandro, vamos ver como que ele vai sair depois desse off-season, se ele realmente vai para uma linha, conseguiu colocar bastante coisa, né, nesse off, mas vamos ver na hora de secar se bastante coisa vai ser mantida. Mas assim, em termos de, vamos falar de promissores, eu acho que o Pérez passa à frente do Boff, mas ainda não passa à frente do William Martins. Mesmo que o William Martins não tenha conseguido a vaga para o Olímpia, porque eu acho que foi erro de estratégia, enfim, no ano passado,
Eu acho que esse ano ele com certeza conseguirá. Muito difícil não conseguir, sabe? Questão, assim, o cara tá gigantesco, assim, tem até um armário, entendeu? Não tem como, é muito difícil, sabe? É por causa do ambiente que o cerca, né? Ele tá trabalhando com o coach do Ronnie Coleman, Chad Nichols, que é uma pessoa que tem nome no cenário. Então vamos ver, eita, o atleta do Chad, olha o tamanho, porque às vezes o cara não é visto, ele simplesmente não é popular. Então eu vou olhar, olha o tamanho desse cara, onde esse cara tava escondido? Tá trabalhando com o Chad Nichols. Então a arbitragem, o público vai ficar Já mais fica atento. ligado, né? Talvez o William consiga resultados, principalmente na Europa, que lá eles realmente preferem freaks. Eles não se importam muito com estética e proporções, né? O negócio deles é ver Mass Monster, então talvez o William tenha a chance dessa vez. Eu também acredito nisso. Eu acho que o que o William precisa é assim, né? Quem sou eu pra dizer o que o William precisa, mas o que ele acho que ele tá focando é principalmente perna, né? Mais largura de perna na pose de frente, né? Porque de lado é um absurdo. E costas, eu acho que é as poses que, tipo, ele tendo mais pernas, tipo, mais largura de pernas, as proporções dele melhora. Porque ele é um cara muito largo em cima. Nas pernas ele é um pouquinho mais estreito na pose de frente. Acho que ele conseguindo a largura ali, acho que é mais o vasto lateral, né? Conseguindo esse volume no vasto lateral, na perna no si, em toda assim, de frente, né? Principalmente, ele vai conseguir essas proporções bem melhores. Provavelmente que vai dar até uma impressão melhor da cintura dele por causa das proporções, que vai ficar um X maior, né? E também acho que ele falou muito de a estratégia agora, questão de linha abdominal, não é vácuo, essas paradas, é realmente blocar, fazer igual o Nick Walker fez. Uns tijolos no abdômen e é isso. Cintura larga eles têm. Vai fazer o quê? Vai querer fazer vácuo? É classic? Tipo, não é. Então, acho que ele tá jogando a favor da estrutura dele, né? E aí eu acho que se ele conseguir uma boa colocação, eu acho que ele vai ser um nome até bem, tipo, bem forte até pro Olímpia, porque ele vai chegar muito grande, né? O que vocês acham? Não, é isso, eu concordo total. Eu dei uma olhada aqui no calendário até para levantar a informação do Leandro Pérez. No final de setembro e começo do próximo mês, a gente vai ter a Europa Pro e a gente vai ter o Cheru Classic, que vai ser na França, e um show nos Estados Unidos. Então, assim, esses 3 shows assim, coincidem com o que o Leandro falou, então pode ser que ele suba em um desses 3. Agora, falando do William, se a gente colocar aqui no calendário também, tem o show que ele subiu no ano passado na Itália, que é o Yamamoto Pro. Se não me engano, foi nesse que ele subiu na Itália. E vai ser também no meio de setembro. Foi. Eu acho que se eles... Ah, não, o do William foi o Tsunami é Pro. verdade, foi o Tsunami Pro. Mas na Itália também é o Tsunami, né? Acho Sim. que se ele sobe qualquer um desses 2 shows aí, ele consegue pegar a vaga bem de boa. Porque, cara, o que você falou, a Europa é freak e, cara, é só ir. Que, assim, a gente não sabe o quão... é que não dá pra falar mal do Shed, né, cara? O pessoal fala mal, mas o pessoal fala mal só por pura mística que carrega o nome do Shed, mas, assim, o cara é sensacional, sabe? Então, assim, é questão... Ah, mano, o cara tá trabalhando com os maiores Open. Tipo, mano, pessoal, desculpa, mas uns vai morrer, velho. Acontece, cara. Você usa um monte de bagulho. Mano, você usa um monte de bagulho. É IGF-1, é GH, um monte de peptídeo. Mano, desculpa, você escolheu e, mano, alguns vão Exato. morrer. Desculpa, Tem jeito, tá mano. ligado? Tem alguns que são imprudentes, tá? E, tipo, de não fazer exames, tudo, porque é óbvio que, tipo, hoje em dia você pode detectar quando você tá ali com o coração maior do que o normal, tudo, igual aconteceu com o Superman. Detectou que o coração tá gigante, igual de um boi, e aí decidiu parar, deu uma freada, sei lá, daqui a pouco ele pode voltar ali, dar uma aceleradinha. E beleza, talvez a carreira do cara não ia continuar, mas ele não ia falecer. Mas nesse nível de Open, de um cara, principalmente um freak, desculpa, alguns vão sofrer consequências na saúde. Tipo, é esse esporte, infelizmente. É claro, fatalidades como uma morte, elas têm sim que ser evitadas. Mas entrar nesse jogo achando que vai ser tudo mil maravilhas, de você um Open Mass Monster saudável, desculpa, né? Não tem como, cara, é muito difícil. E aí a culpa vai pro Shed de forma injusta, né, cara? Assim, a gente vê que o cara trabalhou com os melhores do mundo e, assim, eu acho que o trabalho que ele vai fazer com o Olímpia, que nem o Guilherme disse, cara, vai colocar colocou já o William
no topo mundial, assim, que tá todo mundo olhando pra ele e falando, o que você tá fazendo, sabe? O que tá acontecendo com você? E o cara tá verdade. absurdo de grande. É questão de, eu acho que é quase impossível ele não conseguir a vaga pro Olímpia esse ano. Não sei que aconteça alguma coisa que vá pra vida pessoal, sabe? Ele passou por uns momentos difíceis nas mudanças que ele teve. Ou pega um cara muito melhor, né? Vai ter Aí, bastante tipo, show, ele pode cara, dar tem azar, bastante né? show, faz uns 2, 3 shows aí. Pô, é difícil não pegar a vaga, cara. Hot to trot like a bitch in suspenders. Pass the mic, see your man flex. Cause I'm all temperature, so get up and cheer. And I'm here to end careers, and I'm one MC. Never to be taken lightly, I gotta... Pra gente finalizar, eu queria falar de um marco importante na mídia. Acho que o fisiculturismo nacional, ele é o país em que a mídia é mais forte, né? Acho que mais que os Estados Unidos, eles sim têm mais títulos, tudo, mas especificamente de mídia, de produção de conteúdo, acho que o Brasil é o top 1 hoje em dia, na minha opinião, né? E para vocês, qual que é o marco, na opinião de vocês, o marco mais importante, o mais icônico pro crescimento da mídia do bodybuilding? Caraca, tem muitos, hein, cara. É pra listar o documentário do Jorlan, do Correia. É pra listar até o Toguro. Mas eles não foram, acho que eles não foram virada de chave, tá ligado? Será que não? Marcaram, mas você acha que foi uma virada de chave? Não sei. Apesar que acho que inspirou muita gente também. Cara, né? falou, ó, cara, se até o Jorlan tá fazendo documentário nisso aqui, quem é nós pra não fazer, entendeu? Tipo, esse é o negócio. Não, então, eu fico pensando assim, de fazer, por exemplo, tem quem gosta, tem quem não. Mas, por exemplo, eu acho o Renato Cariani uma virada de chave na mídia, tá ligado? Tipo, acho que a entrada dele fez muitas coisas mudarem, tá ligado? Tipo, eu não sei se, tipo assim, se um documentário do Jorlan ou Like a Machine do Eduardo Correia, eu não sei se eles tiveram esse papel também de mudar a cena, tá ligado? Tipo, o Renato, eu acho que ele mudou a cena, mas eu também não sei pontuar o momento o momento em que isso aconteceu, tá ligado? Mas eu acho que talvez... tipo, a gente tem, por exemplo, a ABE-TV, tipo, a gente tem... gente, eu não sou fã, tá ligado? Mas o Toguro teve um ponto importante nessa virada de chave da mídia, do fisiculturismo, apesar de hoje o Léo Stronda... Cara, nossa, verdade, né? O Léo, por um bom tempo, a Fábrica de Monstros, né? Que hoje não existe mais, mas foi o maior canal do YouTube do meio... Cara, e a Fábrica de Monstros conseguiu atrair gente que até hoje não treina, mas fala os bordões daquilo, sabe? Tipo, é assim, bizarro. Atraiu gente de fora, sabe, do negócio. Sim. Então, a gente tem alguns memes, tudo, mas isso não foram marcos, né? Foram, tipo, momentos engraçados, momentos icônicos, mas um marco, assim, sabe, de virada de chave, eu acho que eu fico, tipo... Entre o Léo, Renato Cariani, acho que a BETV também foi bem importante. Tipo, o que você acha, Gui? Você que é fã do Toguro. O maior de todos, né? O maior de todos. Mas eu acredito que ele tem sim sua importância, principalmente por causa de dois nomes que hoje fazem muito sucesso, que são o Ramon e o Gnomo, falando de esporte mesmo, Ramon e Gnomo. Mas o Cariani em números e em feitos não dá para superar. Não dá. É muito assustador ele ser um dos fisiculturistas mais populares do mundo, porque vale lembrar, apesar dele fazer mais sucesso como comunicador, ele é um fisiculturista com Procard e que subiu em Pro Show e promoveu no Band Sports. Quando que isso ia acontecer com o esporte? É um feito muito relevante, muito impressionante, mas não tem como. O Léo Stronda foi a porta de entrada para drogas mais pesadas, por assim dizer. O Fábrica de Monstros moldou a personalidade de toda uma geração de moleques que queriam ir pra academia, queriam treinar, queriam ter o shape dele, que não é um atleta, e assim conheceram o Giga, que aí sim se inspiraram. O vídeo do Giga no shopping, que viralizou com o Renato Cariani, só aconteceu porque em 2014 o Giga teve visibilidade no Forfeit Club, no Fábrica de Monstros. E aliás, o Forfeit Club, o Renan também é outra pessoa que foi fundamental para o crescimento do esporte, que hoje não tem tanta mídia quanto os outros dois citados, né? Cariani, até 3 citados, né? Cariani, Toguro e Léo. Mas eu coloco o Léo aí porque é aquilo, bordões, tudo, gerou um dos últimos programas de grande audiência do falecido Pânico,
que foi o Bate o verdade. Regaço, né? Os episódios com ele sempre foram os Tem mais o Under assistidos. também. Scarpelli. O Under foi o pioneiro, Scarpelli, o Scarpelli. Scarpelli. O Scarpelli Caramba. deve ter assustado muita gente na época. Até se, hoje, eu, né? se eu tomar bomba, eu vou ficar assim, sabe? O Thiago Jason. Selle, o Thiago Selle também. Cara, eu lembro que eu vi o vídeo do Thiago Selle se aplicando quando eu era mais novo, eu fiquei muito assustado. Eu falei, não é também. possível, não é assim. Eu aprendi assim. Brincadeira. Eu aplico assim até hoje, né? Quem nunca abriu o vídeo do Ué, Jason não é assim que aplica? sabe que aplicar. Quem nunca, né? Então, o Léo Quem Stronda, nunca fez o carrossel? Nossa. quem nunca? Mas até hoje, o Léo Stronda, eu acredito que foi o mais impactante, embora o Cariani seja reine soberano nessa questão de mídia maromba. Fico com o Léo Stronda, a popularidade do Léo Stronda, o impacto do Léo Stronda. Eu vou com o Léo também, cara. Acho que fico com o Léo. Eu não sei porquê, mas eu não acompanhei. Tipo assim, não tô metendo migué, não. Tipo, eu não acompanhei, eu não sou esses modinhas. Não, eu realmente não acompanhei. Tipo, a ABE ali. A ABE foi o canal que, tipo, o primeiro que o Renato Sim, apareceu, foi. né? Não foi? Exato. Então eu acho que. Ele tipo queria assim, voltar aos palcos e fizeram um projeto com ele. Se eu não me engano, ele ganha Paulista. o Mr. Santos. O Paulista, isso. Que ele pousa com a música do hino Exato, me deu nacional. mó treta esse negócio. eu acho. Ele posou como boa. Open. Ele posou como Open, pô. Sunguinha verde. Aham. Eu acho que ali, tipo, se fosse um efeito borboleta, eu acho que a gente voltando assim, tipo, pensando no Renato como esse caminho, eu acho que eu teria a ABE ali como um turning point disso. E é o Renato, né? Mas eu acho que tentando traçar um momento específico, eu acho que eu colocaria, acho que a ABE convidando o Renato e ele voltando. E acho que questão de popularidade, acho que foi, na minha opinião, tá? Particular, é esse. E acho que junto com o Léo também. Acho que o Léo, sim, eu acompanhei, né? Eu gostava bastante, via todos os quadros de perguntas, de receitas. Tipo, eu me divertia e ao mesmo tempo você acabava aprendendo um pouco, né? A gente não tinha tanta informação, então ali era um dos meios de pegar informação sem ser de uma forma ali tão mais underground, né, como nos fóruns, mas eu acho que a BR, junto com o Renato ali e a Fábrica de Monstros foram os grandes marcos ali da mídia, e aí é bom salientar e pontuar que a mídia também tem um papel muito importante para aumentar a visibilidade do esporte, né? Então, às vezes a gente não valoriza esses influenciadores, mas se hoje o esporte está no nível que está, é graças a mídia do fisiculturismo, é graças à mídia, eu não odeio essa palavra, mas a mídia maromba, tá ligado? Concordo total, cara. É esse esquema. E foi assim que, tipo, caraca, olha onde que a gente tá chegando, sabe? E que nem você falou do Band Esportes do ano passado, cara. Tipo, o que foi aquilo e quais são as chances disso voltar a acontecer? São enormes. Mas por quê? Porque a gente começou lá atrás com Scarpelli, com Léo Stronda, com Cariani na BETV, cobrindo a parte final da finalização dele, depois fazendo o projeto 120 dias com o Toguro. E aí, cara, foi uma explosão enorme. E aí eu vejo, tipo assim, a gente divide em duas maneiras de crescer o fisiculturismo nisso, só pra encerrar, tá? A gente divide isso em duas maneiras de como o fisiculturismo crescer no Brasil. O Renato Cariani pegou as pessoas que gostavam do fisiculturismo. Então, óbvio, ele trouxe gente de fora. Mas ele trabalhou com uma mídia que já estava aqui já. Tudo bem, deixa eu explicar isso pra vocês pra não ficar muito confuso. Ele pegou e falou, ó, cara, a primeira aparição dele ali foi ele explicando a parte final da preparação dele. Ele explicou, quem que vai assistir aquilo ali? Minha mãe vai assistir aquilo ali? Não vai assistir aquilo ali. Sei lá, minha prima que tem, sei lá, 15 anos vai assistir como que um fisiculturista finaliza? Não vai, cara. Ali é bodybuilder, ou senão pessoa que tá iniciando na academia e tal, pegou já ali o público. O Léo Stronda não, cara. O Léo Stronda partiu da música. Esse que é o esquema do negócio. Ele partiu da música, então ele pegou, sei lá, adolescentes que não treinavam, mas que ouviam ali que tinha que acordar cedo e bater a shakeira, entendeu? E aí nisso já vai entrando já no ramo da academia e vai influenciando eles a acompanhar o fisiculturismo. Até por causa do físico do Léo Stronda. Você vai ver ele na rede social, não sei se naquela época já era assim, porque naquela época eu não acompanhava, mas sei lá, 2015, 2014, o Léo Stronda, não sei se ele já convivia com outros fisiculturistas e tal, mas possivelmente sim, eu imagino. E nisso já entra ali no ramo do fisiculturismo, entendeu? Então, assim, visando puxar a gente de fora,
quem fez isso primeiro, assim, eu acho que foi o Léo Stronda, sabe? Por isso que eu coloquei ele em primeiro. Encerramos por aqui mais um Pumpcast. Foi uma grande oportunidade para a gente ressaltar os nossos grandes heróis do fisiculturismo nacional. E para encerrar, Gustavo, divulga suas redes sociais, onde o pessoal pode acompanhar o seu trabalho. Cara, eu queria agradecer demais você e o Gui por terem me convidado aqui, foi uma experiência incrível. Vocês podem acompanhar o meu dia a dia de atleta na rede social que eu já divulguei aqui anteriormente, mas é gustavo.gama, com 2 U's. Eu trabalho como jornalista no site Sportlandia, então é só você pesquisar aí no Google Sportlandia, ou se você pesquisar no Google qualquer coisa de bodybuilding, sei lá, se quer saber sobre a categoria Classic, pesquisa lá, categoria Classic Physique, mano, vai ter um texto meu lá em primeiro lugar. Então assim, acompanha a gente por lá, tem notícias de campeonato, resultado de campeonato, a gente posta bastante entrevista com os atletas, enfim. Tem o Instagram do site também, que é o nsf.online, e por lá a gente sempre posta as matérias em primeira mão, então sempre que tiver uma matéria nova, vai estar saindo no Instagram do site. Eu agradeço mesmo o convite de vocês, caras. Da hora. Pessoal, vale acompanhar, inclusive eu uso algumas vezes como fonte para os posts do Fisiculturismo News Online, então vale o conteúdo. O Gustavo, sempre que tem alguma coisa interessante, ele me manda, então até obrigado por isso. Você, sem dúvida, é um nome que eu já estava querendo que estivesse aqui. E Gui, faça as honras. Dessa maneira, eu coloco um ponto final nessa conversa, Gustavo. Só reforçar, muito obrigado pelo convite. As portas do podcast estão sempre abertas. Você que está nos ouvindo no Spotify, no YouTube, compartilhe, manda para os amigos. É muito importante apoiar esses projetos que estão surgindo. É muito bom reunir colegas de profissão, jornalistas, para falar sobre esporte, porque é uma modalidade que está crescendo, ganhando força no Brasil e, consequentemente, a gente precisa profissionalizar ela para bater de frente com outros esportes já consagrados. É isso, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Até a próxima. Fiquem bem. Brothers and sisters across the world, death to the oppressor, word up, dedicated, Big Bob, lifetime of hip hop, baby.